Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma celebração. Hoje é a nossa primeira celebração de quinta-feira do ano, né? Não é a primeira quinta-feira do ano. A primeira quinta-feira do ano foi quinta-feira passada, que foi dia 1, né? Mas hoje é a nossa primeira celebração, nosso primeiro culto de quinta-feira. E que bom que você está aqui. Bom, você que está chegando por aqui hoje, deixa eu te explicar qual é a identidade do nosso encontro de quinta-feira e explicar um pouquinho, né, a cara de cada programação que nós temos aqui na igreja. Então, nossas quintas-feiras, elas são diferentes do nosso domingo, tá? Nosso domingo é aquela celebração, aquele culto evangelístico, que fala com você crente, com você que não crente, com visitante, uma celebração, né, uma liturgia voltada para isso. A quinta-feira é uma liturgia nossa voltada para o ensino, tá? Para o estudo. Então aquele formato de escola bíblica, que não é dominical, né, porque acontece na quinta-feira, mas aqui na nossa igreja, a quinta-feira ela tem essa proposta. Então você que está chegando aqui hoje, a forma que o pastor explica, né, ou ministra aqui sobre a Bíblia aqui, nas quintas-feiras, é diferente da forma que o pastor ministra no domingo, tá bom? Em síntese, assim, é como se no domingo o pastor ministrasse focado mais nas aplicações e na quinta-feira voltado mais para o ensino, para o entendimento daquilo que estamos fazendo. No ano passado, nós demos início a um estudo no Novo Testamento, onde fizemos uma introdução ao Novo Testamento, fizemos um estudo sobre o Evangelho de Marcos, encerramos ele para que pudéssemos fechar o ano tendo encerrado o estudo de Marcos, e hoje nós vamos iniciar um estudo no Evangelho de Mateus. Tá? Então hoje nós abrimos aqui um estudo baseado no Evangelho de Mateus, conforme você pode perceber ali. Deixa eu te explicar uma outra coisa. Você percebeu no ano passado que todo início de tema, ele acaba tendo um estudo um pouco mais panorâmico, para que a gente possa entender um pouco sobre aquilo que vamos estudar, para que em seguida a gente consiga detalhar um pouco mais. Então esse estudo de hoje, que é uma introdução ao Evangelho de Mateus, ele é um estudo mais panorâmico, tá? A gente vai olhar de uma forma panorâmica para o máximo de coisas que a gente puder no Evangelho de Mateus, para que a partir da próxima quinta a gente entre com detalhe em mais alguma coisa. Então, hoje é aquele estudo que tem muita informação, tá? Muita informação mesmo. Mas o meu conselho é que você não se preocupe, se quiser anotar alguma coisa pode anotar, mas se não anotar não tem problema, porque aquilo que nós vamos falar hoje de forma panorâmica é o que nós vamos entrar a partir de semana que vem de forma detalhada, gastando uma quinta para cada assunto. Outra coisa importante dos irmãos saberem também, a gente está começando o estudo do Evangelho de Mateus hoje sem data para acabar e sem pressa, tá? Diferente de Marcos, que a gente deu uma compactada para que a gente fechasse o ano e concluísse o ensino em Marcos, agora a gente está no início de um ano, a gente está começando o ensino no Evangelho de Mateus. Enquanto a gente vê que tem conteúdo, que é interessante a gente permanecer em Mateus, a gente vai permanecer. Então, se a gente tiver que gastar uma quinta-feira aqui para estudar um versículo de Mateus, a gente vai gastar uma quinta para estudar um versículo de Mateus. A gente só vai partir para outro quando a gente vê que a gente se deu por satisfeito
no estudo daquele evangelho, tá bom, irmãos? Outra coisa também que eu só estou fazendo questão de informar, né, já porque a gente ficou um tempo sem essas celebrações de quintas, é que por conta do nosso tempo o pastor não abre para perguntas e compartilhamentos aqui, tá? Eu busco trazer o máximo possível que eu posso de conhecimento, de informação. Se tiver alguma dúvida, existe um grupo nosso no WhatsApp chamado Conexão Bíblica. Você pode fazer parte desse WhatsApp e lá você pode perguntar que o pastor vai responder a sua dúvida, ou se você quiser deixar um comentário lá. Se você não faz parte do grupo, a gente vai soltar o link de novo no grupo da igreja. E se você não está no grupo da igreja, você pode passar ali na central de informações e pedir para você ser adicionado no grupo da igreja. E lá você clica no link e entra no grupo do Conexão, tá bom? Bom, irmãos, então vamos começar, né, um pouquinho aqui do estudo do Evangelho de Mateus. Antes mesmo de entrar na autoria que vocês viram ali, é muito comum as pessoas perguntarem, imagino que alguns de vocês já se perguntaram assim: pastor, eu quero ler a Bíblia inteira, quero ler o Novo Testamento inteiro, mas eu sei ali que nos Evangelhos tem muitos relatos parecidos. Então, se eu quiser ler um Evangelho só, qual que eu leio? Mateus, Marcos, Lucas ou João, né? Algumas pessoas fazem essa pergunta. Aí vocês viram, né, se você participou do estudo de Marcos, que Marcos tem uma identidade muito particular. Só relembrando que nós já estudamos, Marcos trata, né, e apresenta Jesus como servo, muito focado ali em mostrar Jesus em movimento, mas é um evangelho curto, né? Você vai ver ali que Marcos tem apenas 16 capítulos, tem relatos que ele nem se aprofunda muito e ele mostra muito Jesus em movimento. O evangelho de Mateus, irmãos, é um evangelho bem completo, bem completo. Ele tem a narrativa do nascimento de Jesus, que Marcos não tem. Marcos já começa com Jesus já adulto, né? Vocês viram lá. Já começa falando lá de João Batista e coloca Jesus lá no início do ministério. Mateus vai falar do nascimento de Jesus, vai apresentar Jesus, vai falar de várias questões que Marcos fala, vai na ressurreição. Então o evangelho de Mateus é um evangelho assim bem completo, sabe? Ele fala, como eu falei aqui, do nascimento, vida pública, ensinos, milagres, morte, ressurreição de Jesus. Então, se fôssemos por eliminação aqui, olha, eu não tenho tempo, o ideal é que você leia todos, tá? Mas eu não tenho tempo, pastor, de ler todos os evangelhos. Pegando esses dois aqui, só esses dois, Marcos e Mateus, Marcos, porque nós já passamos por ele, e Mateus, que estamos começando hoje, eu diria para você, lê Mateus, que Mateus você vai encontrar um evangelho mais completo, desde o nascimento até a ressurreição de Jesus. O autor, irmãos, é Mateus, né, filho de Alfeu, que foi um dos 12 discípulos de Jesus. O que traz seriedade para esse livro, porque ele foi uma testemunha, né, visível e audível do ministério de Jesus. Participou de muitas coisas, acompanhou Jesus em muitas coisas, então escreve com propriedade, porque viu de perto, caminhou com Jesus e presenciou grande parte daquilo que Jesus viveu. Uma particularidade sobre Mateus é que ele era um publicano antes de se tornar um discípulo de Jesus. O que é um publicano, irmãos? Tá? Todas as vezes que você encontrar essa expressão na Bíblia, publicano. Publicano era cobrador de impostos. Você lembra de Zaqueu, quando a Bíblia vai falar lá sobre Jesus que iria passar, aquela historinha que ele sobe, né, numa árvore. E quem era Zaqueu? Zaqueu era um chefe dos publicanos. Ele era um chefe dos cobradores de impostos. Só que ser um cobrador de impostos, irmãos, na época de Jesus, imagino que financeiramente fosse algo bom para ele, mas socialmente e moralmente era algo muito ruim. Porque como funcionava a cobrança de impostos? Ela funcionava assim, de forma arrendada, tá? Usando uma expressão que nós conhecemos hoje. Como assim de forma arrendada? Roma vendia para um chefe de região, um chefe de publicano, o direito de cobrar impostos sobre uma determinada área. Esse chefe de publicano pagava
ao governo romano sobre aquela área geográfica, sobre o direito de cobrar o imposto dali, e em cima do que ele pagava a Roma, ele colocava os juros que ele quisesse. Então, todo o imposto que ele era cobrado naquela época, Roma já havia recebido. Roma já havia recebido porque havia arrendado aquela região ali para um grupo de cobradores de impostos, e esses que eram responsáveis de negociar os valores e os juros. Então, isso fazia com que o cobrador de impostos fosse odiado. Primeiro porque ele era alguém que usurpava o outro, ele era alguém que esmagava o outro. Religiosamente também ele era mal visto, porque ele lidava muito com gentios, com dinheiros de outros povos, como o dinheiro do romano, e isso fazia com que ele não se enquadrasse dentro das questões de purificação que a lei judaica impunha, fazendo com que o cobrador de imposto fosse muito mal visto, socialmente, moralmente e espiritualmente. E isso por si só, pegando uma simples aplicação aqui, traz para nós uma grande reflexão de que as piores pessoas aos olhos do outro são pessoas que podem ser usadas e alcançadas por Jesus. Porque Jesus, ele chama, para fazer parte da sua equipe ministerial, alguém que era totalmente mal visto e rejeitado naquela sociedade, naquele contexto. Ele também era conhecido como Levi. Tá? Então, se você estiver lendo aí o Evangelho, um dos Evangelhos, se você se deparar com a expressão Levi, é a mesma coisa que Mateus. Tudo indica que Levi, tá? Não posso afirmar, tá? Mas tudo indica que Levi fosse o nome original dele e Mateus fosse o nome que ele recebeu após ser chamado, mostrando ali uma nova identidade, uma nova vida em Cristo. Porque não posso deixar de dizer, abre um parênteses aqui, que tudo aquilo que Mateus era, ele abandona para poder seguir Jesus. Então o seu conforto financeiro, a sua facilidade em relação às finanças, o seu bem-estar e essa reputação ruim, ele abandona tudo isso para poder ser um discípulo de Jesus, tá? Para quem que Mateus escreve? Lembra que a gente está sempre explicando isso? Marcos escreveu para os romanos apresentando Jesus como servo. Lembram que eu falei sobre isso? Mateus, ele escreve para judeus crentes, não vou dizer judeus cristãos, porque essa palavra não cabe ali ainda na época. Como assim não cabe? Porque os crentes em Cristo Jesus só foram chamados de cristãos lá no livro de Atos, lá na frente da história. Então, dizer que, por exemplo, Mateus escreve para judeus cristãos, essa palavra não cabia ali ainda quando Mateus escreveu. Tá? Cristão significa pequeno Cristo, e os crentes em Cristo Jesus ainda não eram chamados de cristãos ali. Então, Mateus escreve para judeus crentes, pessoas familiarizadas com a lei, pessoas familiarizadas com os costumes judaicos, porém agora que seguem a Jesus. Então Mateus escreve para poder provar e atestar para esses crentes inseridos no judaísmo e agora crentes em Jesus. Mateus escreve para provar que Jesus é realmente o Messias prometido nas Escrituras, que eles, enquanto judeus, conheciam, e que Jesus não era apenas o Messias ou esse profeta, mas ele era o rei dos judeus.
E para isso Mateus usa o quê? Mateus usa muito a escritura do Antigo Testamento, porque era um texto que o judeu se familiarizava e Mateus queria dar uma nova explicação ali, né? Então você vai encontrar expressões, por exemplo, como está ali no PowerPoint, olha, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Por que essa expressão? Ela não é acidental. Porque Mateus quer fazer essa ponte, olha, está vendo isso daqui? Que vocês estão vendo aqui em Jesus, é para que se cumprisse aquilo que vocês conhecem, que foi dito lá no Antigo Testamento a respeito do Messias. Então isso é proposital. Então versículos como esse, por exemplo, eles são comuns, tá? Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então percebam a expressão, olha, isso aqui aconteceu para que se cumprisse. Mateus quer dar explicações e provar que Jesus é o Messias prometido. Um monte de informação que eu já passei e eu nem comecei. Então assim, não se assuste, repito, com a quantidade de informações, porque em algum momento no decorrer do caminho a gente vai desdobrando isso, tá? Mas hoje, repito, vai ser muita informação. Quando Mateus foi escrito, irmãos, quando a gente chega na era cristã, tem uma data ali no primeiro século, que ela é muito marcante, que é a data da destruição do templo, que é o ano 70 depois de Cristo. Então, geralmente, quando você vai estudar algo ali do primeiro século, geralmente algum biblista ou teólogo, ele vai mencionar assim, olha, isso aqui aconteceu antes da destruição do templo no ano 70. Ou aconteceu após a destruição. Por quê? Porque esse evento da destruição do templo, ela é uma data marcante. E que templo é esse que nós estamos falando? A gente está falando daquele templo que foi reconstruído lá quando o povo saiu do cativeiro da Babilônia, voltou para Jerusalém, lá que Ageu profetizou, né? E que teve aquele retorno, que eles reconstruíram o templo. Esse templo ele é derrubado no ano 70. E essa queda desse templo tem até implicações espirituais, porque havia todo um contexto inserido na cultura de fé do povo, que o templo era o lugar da habitação de Deus. E Jesus morre na cruz para provar o quê? Para provar que ele traz consigo uma nova aliança, onde nessa nova aliança nós não vamos mais ao templo, nós somos o templo. Então até essa destruição do templo, ela tem força espiritual para que cada vez mais fique evidente a mensagem da nova aliança de Jesus. Então quando a gente vai estudar Mateus, né, aí fica a pergunta, quando que Mateus foi escrito? Então provavelmente Mateus foi escrita antes da destruição do templo, antes do ano 70. Então não temos como colocar uma data exata, mas provavelmente ali entre o ano 60 e o ano 70, talvez ainda com mais chance ali entre o ano 65 e o ano 70. E da onde se tira essa opinião? Porque isso não é um fato que podemos atestar. Da onde se tira essa opinião? É porque no próprio Evangelho de Mateus, Jesus ele faz uma profecia sobre essa queda do templo que iria acontecer. E quando Mateus narra isso, ele não narra como se já tivesse acontecido, porque é normal na linguagem narrativa de um escritor,
quando ele vai narrar um fato, que alguém está profetizando sobre algo e ele já sabe que aquilo aconteceu, ele também mencionar que aquilo já aconteceu. Mateus, ele menciona apenas a profecia da destruição do templo, mas não menciona o cumprimento histórico dele, o que dá a entender que Mateus foi escrito ali um pouco antes da destruição do templo. O que foi destruído, irmãos, sob a liderança de Tito, tá? Uma guerra entre judeus e romanos. Tito, ele cerca Jerusalém, corta suprimentos, comida, água, deixa as pessoas quase morrerem de fome, para que depois ele taque fogo, destrua tudo e cumpra-se a profecia que Jesus falou, tá? Aqui é a profecia que Jesus faz, tá? Lá no finalzinho do versículo 2, ele diz: em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus também tem essa característica muito forte de apresentar Jesus como rei, como eu já disse, e falar do reino dos céus. Bom, isso aqui é a introdução da nossa conversa de hoje. Aí, feito essa introdução, agora a gente olha para o Evangelho de Mateus. Qual a melhor forma de estudar o Evangelho de Mateus? Teologicamente, biblicamente, qual é a melhor forma? Então, quando eu olho para o Evangelho de Mateus, e eu quero compreendê-lo, qual a melhor forma? Então, há um modelo, irmãos, muito usado e que é muito interessante, é que quando a gente olha para Mateus, ele tem 5 grandes discursos que saem da boca de Jesus. Então Mateus, discípulo evangelista, ele coloca Jesus dentro do seu livro, dentro do seu evangelho, fazendo 5 grandes discursos. Então essa é uma boa forma de estudar Mateus. Ou seja, estudar Mateus como? Olhando para esses 5 discursos de Jesus que estão inseridos no Evangelho de Mateus. Aí, isso coloca Mateus totalmente diferente do que foi Marcos, lembram? Porque se eu estou falando que dentro do Evangelho de Mateus existem 5 grandes discursos de Jesus, eu estou dizendo que o Evangelho de Mateus por si só é um livro muito teórico, enquanto Marcos foi muito prático, lembra? Tinha narrativa, mas Jesus estava em movimento, e saindo daqui imediatamente foi para lá, foi para outro lugar. Agora, Mateus, ele quer colocar Jesus na posição de mestre, na posição de alguém que está ensinando. E o que ele quer mostrar nesses 5 discursos, irmãos? A visão do reino de Deus comparado com a visão que o judeu estava acostumado a ter no judaísmo, vivendo sobre a lei. Então, esses discursos que Mateus narra, é muito para desconstruir aquilo que a lei e que o judaísmo havia criado nesse grupo de judeus crentes, para que eles entendessem agora com mais profundidade determinadas coisas. Porque a lei, ela falava muito sobre o fazer, e Jesus agora fala muito sobre o caráter. Porque na lei, se você não fizesse, mas você sentisse, você já estava absolvido porque você não fez. Só que agora Mateus, ele vai dizer, olha, com Jesus é diferente, que não basta apenas não fazer, você também não pode sentir. Não basta apenas só não fazer para você ficar tranquilo, olha, eu não desobedeci à lei. Mas agora Mateus vai colocar um reino, onde o reino fala assim, tá, você não fez, mas o que estava no seu coração? Porque se você não fez, mas estava no seu coração, olha, esse reino aqui vai se importar também com isso.
Então nós vamos caminhar em Mateus por esses 5 discursos. Esses 5 discursos esgota o que tem em Mateus? Não. Existem acontecimentos entre um discurso e outro, mas nós vamos olhar para o Evangelho de Mateus na lógica e na ordem desses 5 discursos. Quando passar esses 5 discursos, se a gente entender que precisa visitar algum texto que não visitamos, a gente vai visitar, mas a gente vai caminhar dentro dessa perspectiva aqui, tá bom? E aí eu quero apresentar de forma panorâmica também para vocês quais são esses 5 discursos. E o primeiro começa ali em Mateus capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Então o primeiro discurso que Mateus coloca da boca de Jesus é o Sermão do Monte, muito conhecido por nós. Mateus 5, 6 e 7. Então o primeiro bloco do Evangelho de Mateus está nesse primeiro discurso, que é quando nós vamos ver os valores do reino de Deus. Interessante também, irmãos, que aí são analogias, tá? E teologias. Teólogos vão dizer também que esses 5 discursos de Mateus fazem uma analogia com a lei, com os 5 livros da lei, para que ficasse claro que aquilo que Moisés coloca através de 5 livros, Jesus ele relê a partir de 5 discursos. Porque Jesus não veio para anular a lei, mas veio para trazer uma nova leitura dela a partir dele. Então há uma analogia também, e por isso que se gostam de estudar Mateus através desses 5 discursos, porque é uma forma de conectar Mateus e Jesus com a lei e com Moisés, para trazer mais peso naquilo que vem agora da boca de Jesus. Por quê? Qual é a lógica? Porque se a lei serviu para alcançar o exterior das pessoas, agora o que Jesus prega nesses 5 discursos é para alcançar o coração. Então há uma analogia nisso aqui também. E aí de cara, nesse primeiro bloco, nós nos deparamos com as bem-aventuranças, que é o primeiro choque ali de Jesus, né, e que Mateus faz questão de colocar para os seus destinatários. O reino de Deus ele já começa, Mateus está dizendo isso, o reino de Deus já começa ressignificando o que é felicidade. Porque a bem-aventurança fala de quê, irmãos? Fala de felicidade. Bem-aventurados vem do grego makarios. E makarios significa plenamente felizes. Então quando você vai ver lá em Mateus, bem-aventurados os pobres de espíritos, isso no nosso português claro é plenamente felizes são os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, significa que plenamente felizes são os que choram. Então, esse primeiro discurso de Mateus, ele já vai de cara ressignificar o que é felicidade para aquelas pessoas da época e para nós até hoje. E ao longo desses séculos, desde quando Mateus foi escrito até hoje, em qualquer cultura, irmãos, ou qualquer cultura que se deparou ou se depara com as bem-aventuranças existem para desconstruir o que essa cultura pensa de felicidade. Porque se eu te pergunto aqui hoje, o que a nossa cultura pensa sobre felicidade? O que a nossa sociedade entende por felicidade? Aí eu falo, olha, será que a nossa sociedade entende que feliz é ser pobre de espírito, é chorar, é ser manso, é ter fome e sede de justiça, é ser misericordioso, puro de coração,
pacificador e perseguido, você vai dizer, é claro que a nossa sociedade não entende felicidade à luz disso. E Mateus está dizendo a mesma coisa para os seus ouvintes. Olha, a primeira perspectiva de Jesus, esse Jesus que as profecias apontam, é que ele está ressignificando o que é felicidade. Então a gente vai passar algumas quintas-feiras aqui, por exemplo, falando sobre essas bem-aventuranças. Por exemplo, sobre o que é ser pobre de espírito. Bem resumidamente aqui, repito, porque nós vamos ter tempo para detalhar isso, mas ser pobre de espírito, irmãos, é o oposto daquilo que nós poderíamos entender como arrogância espiritual. E aí, irmãos, bem-aventurados são os pobres de espírito, é um contraste muito grande para quem vivia baseado na lei. Porque quem vivia baseado na lei, irmãos, vivia baseado na sua capacidade ou na sua força de cumprir algo. E aí Jesus vai dizer que bem-aventurados são aqueles que não têm nenhuma pretensão de arrogância espiritual. O que isso quer dizer? São aqueles que não enxergam que o seu mérito estão nas suas boas obras. É aqui que começa, irmãos, podemos assim dizer, não na Bíblia, mas é aqui que começa nos evangelhos a teologia da graça. Porque ser pobre de espírito é abrir o meu coração para o entendimento da graça. Por quê? Porque é o entendimento que eu não devo viver nenhum tipo de arrogância espiritual. Aí depois ele vem dizendo que bem-aventurados são os que choram. E aí esse choro aqui, imagino que muitos aqui já sabem, não é esse choro de tristeza que de vez em quando a gente experimenta. O meu cachorro morreu, eu estou chorando porque o meu cachorro morreu. E Jesus disse que bem-aventurados são os que choram. Não é esse choro. Tá? O meu time perdeu a final do campeonato e eu estou aqui, nada pessoal, tá, irmãos? Tá? Eu não sei muito o que é perder final de campeonato, mas nada pessoal. O meu time perdeu a final do campeonato e eu estou chorando, mas Jesus disse que bem-aventurados são os que choram. Não, irmãos, não é esse choro. O bem-aventurado, os que choram, que sai da boca de Jesus, é os que choram por causa do seu pecado e choram em arrependimento quando se dão conta de quem já são em Deus, mas embora sabendo quem já são em Deus, continuam fazendo determinadas coisas que sabem que não deveriam fazer e se entristecem por isso e se arrependem ao ponto de, em alguns momentos, chorarem diante de Jesus. Então, se você já experimentou esse choro, naquele momento você é um bem-aventurado porque chora. Um bem-aventurado porque chora por conta do seu pecado. Aí depois ele vem e diz que bem-aventurados são os mansos. Aí a gente pensa, que mansidão é coisa de gente frouxa. Desculpa a expressão, aquela pessoa lá é um frouxo, E a gente acaba pensando que ele é manso. E mansidão é sinônimo de frouxidão. Não é. A mansidão que Jesus diz aqui, eu gosto dessa expressão, é aquele que tem a força sob controle. Sob controle de quem? Do Espírito Santo. Então, ao contrário, ele não é nada de frouxo. Ele é um barril com pólvora. Você consegue, à luz do Evangelho, dá para imaginar, só à luz do Evangelho, tá? Em outra perspectiva não dá. Você consegue imaginar alguém que você sabe que é um barril com pólvora,
mas ele está sob controle. Isso é mansidão. Onde ele tinha tudo para detonar aquele barril e causar mais explosões do que os Estados Unidos causou na Venezuela, mas a força dele está sob controle. Aí eu sou bem-aventurado. Então Jesus está dizendo que felicidade caminha por isso. Eu queria ter ganhado 1 bilhão da Mega Sena de final de ano, da Mega da Virada. Se eu ganhasse ali, eu seria plenamente feliz. À luz de hoje, poderia ser a definição de felicidade. Eu queria ser um imperador romano. À luz da época, poderia ser uma definição de felicidade. Eu queria ter nascido numa família da corte ou do império, porque ali eu seria feliz. Aí Jesus vai construindo um caminho, irmãos, de felicidade que passa por isso. Olha, felicidade na ótica do reino de Deus é não ser arrogante espiritualmente, é entender que o que você é ou faz não é por você, não é pela sua autossuficiência, não é pelas suas boas obras, é pela sua dependência e total necessidade de Deus. Olha, e bem-aventurado também é você que chora, porque entende o seu pecado e sabe que ele fere a Jesus, e você chora em arrependimento. E bem-aventurado também é você, porque daqui a pouco a gente vai falar, porque no entendimento da época, não matarás era plenamente cumprido quando eu, embora tivesse vontade de matar, não matasse. Dentro da lei, eu já estava absolvido. Aí Jesus vai dizendo assim, olha, bem-aventurado é você que, tendo um desejo imenso de matar, colocou a força sob controle. E aí Jesus vai reescrevendo, todo um comportamento aqui e dando definições de felicidade. Aí vai, olha, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Pô, que negócio é esse de fome e sede de justiça? Aí a primeira coisa que a gente tem que entender, e quando chegar nisso a gente vai explicar, é que Jesus está falando da justiça do reino de Deus. E como começa? Isso aqui é um assunto, quando a gente chegar, vai ter bastante pano para manga. Como começa a justiça do reino de Deus? Vou abrir aqui. Abrir uma exceção aqui para alguém queira responder. Como começa a justiça do reino de Deus? Como começa, irmãos? A justiça do reino de Deus está sendo implantada por Jesus. Como que começa? Um de cada vez. A justiça do reino de Deus começa com a justiça imputada. Você sabe o que é a justiça imputada? É a justiça de alguém justo, sem pecado nenhum, que morre no lugar do pecador. Ou seja, para discutir justiça na ótica do reino, tem que começar por aqui. Porque à luz de hoje tem advogados aqui. O que é justiça? O que o cristão está clamando por justiça? Ou em quais áreas o cristão está levantando bandeira por justiça? Porque a justiça do reino de Deus começa com a justiça imputada. A lógica da justiça de Deus é que um sem pecado morre no lugar do que tem pecado. Aí o negócio embaralha tudo. Mas é por aí que a gente tem que começar. Então esse assunto é muito interessante quando a gente vai tentar entender o que Jesus diz, que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Aí depois ele diz que bem-aventurados são os misericordiosos. Muito interessante isso também. O que é misericórdia? Podem responder também quem quiser. O que é misericórdia? Irmão Carlos, vem cá para eu ilustrar com você o que é misericórdia. Vem cá.
Fica aqui. O irmão, virado para lá. O irmão Carlos, na nossa ilustração aqui, é o foco do que a gente vai olhar agora como um necessitado. Então imagina que dentro desse teatro que nós estamos fazendo aqui, o irmão Carlos, ele é o necessitado. De qualquer espécie que você queira imaginar, mas ele é o necessitado. Então quando eu olho para ele como necessitado, e isso em algum momento toca em mim e gera sentimento em mim, isso ainda não é misericórdia. A misericórdia, ela só é misericórdia quando, ao olhar o necessitado, eu me movo em direção a ele, estendo a mão e tiro ele da necessidade. Misericórdia, à luz da Bíblia, é o ato concreto da restauração. A gente muitas vezes quer compreender misericórdia à luz do sentimento de pena, de compaixão, quando a misericórdia, ela promove a redenção. Por que lá em Lamentações a gente vai encontrar que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias da nossa vida? Porque Ele não apenas sente pena de nós, Ele vai dizendo ali uma palavra de esperança de um Deus que nos socorre. Obrigado, irmão Carlos. Então, misericórdia à luz da bem-aventurança é olhar o outro e se mover em direção a ele. É por isso que a intercessão, quando eu sempre vou ministrar sobre intercessão, eu falo sobre isso, ela tem muito a ver com misericórdia. E é por isso que algumas pessoas têm o dom ali da intercessão, porque ela começa com um sentimento de sentir a dor do outro, mas ela não consegue ficar só no sentimento. E porque ela não consegue ficar só no sentimento, qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Orar. Porque a oração, ela já é também uma ação em direção a. Não estou dizendo que a gente tem que ficar só na oração, podendo fazer mais coisas, mas a oração, ela já é uma prática de misericórdia. Então isso aqui é bem interessante também. Depois ele fala sobre os puros de coração. E aí ele não está falando sobre alguém perfeito, O que é pureza de coração? É não ter o coração dividido, não ter o coração hipócrita. É não ter um coração hipócrita. Isso é puro de coração. Porque muitas vezes, irmãos, a nossa prática, ela vai ser hipócrita. Como assim? Às vezes eu vou dizer uma coisa e vou fazer outra. Isso por si só já é hipocrisia. Mas o meu coração, ele não pode ser hipócrita. Mas como assim, pastor? É possível ter uma prática hipócrita, não necessariamente de coração hipócrita? Lembremos de Davi, que teve uma atitude hipócrita, mas foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porque no coração de Davi, Deus não via divisão. Então é mais ou menos nessa linha que a gente vai caminhar quando chegar a época da gente desdobrar um pouco mais o que é ser puro de coração. Pacificadores, por si só, a palavra já explica. E Jesus vai pregando que a ótica do reino de Deus é uma ótica que promove a paz. Tá? E por isso os pacificadores. E ele termina que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. E o que quer dizer isso? Aqui é bem interessante, porque se eu pergunto aqui hoje, no primeiro momento, a perseguição a cristãos no Brasil, talvez muitos diriam não. E realmente, se formos comparar a perseguição de cristãos no Ocidente, à luz do que acontece, por exemplo, no Oriente ou em outros continentes, vamos dizer que não há perseguição no Brasil.
Mas essa resposta, ela não é por si só verdadeira, porque dentro dessa perspectiva, bem-aventurado os perseguidos, é porque, irmãos, toda pessoa que se levanta para viver verdadeiramente os princípios do reino de Deus, vai enfrentar perseguição. Então, se você diz também que não há nenhum tipo de perseguição em relação à sua fé, talvez a sua fé não esteja totalmente alinhada com os princípios da verdade de Deus. Irmãos, para vocês terem uma ideia, isso aqui é 1/3 do que a gente iria falar hoje. Mas eu vou encerrar aqui. Porque a partir de quinta-feira eu vou falar sobre cada uma das bem-aventuranças. Então, se eu encho vocês hoje de informação sobre o Evangelho de Mateus inteiro, eu estou só no primeiro discurso. E eu disse que Mateus tem 5 discursos. Então, aqui no meu script ainda tem o que está no capítulo 6 e no capítulo 7, dentro do primeiro discurso. O que está no segundo discurso, no terceiro discurso, no quarto discurso e no quinto discurso. Mas como na semana que vem a gente vai entrar precisamente detalhando esse primeiro discurso e a gente vai entrar nas bem-aventuranças, eu acho que essa introdução por hoje, ela já satisfaz. Ok? Então eu acho que essa introdução aqui, ela já satisfaz para o que a gente vai fazer semana que vem. Quando acabar o primeiro discurso, a gente faz uma breve introdução ao segundo discurso e entra nele, e depois ao terceiro discurso, ao quarto discurso e ao quinto discurso. Tá? Então, quinta-feira, a gente começa aqui a desdobrar as bem-aventuranças. Mas rapidamente nós iríamos caminhar nisso daqui. Ó. Ainda dentro do primeiro discurso, a influência da igreja no mundo, as interpretações de Jesus a respeito da lei, isso é muito interessante. Depois das bem-aventuranças, a gente vai entrar nisso. Isso aqui é interessante, isso aqui eu fiquei com vontade até de fazer uma série de mensagens. O que a lei prega sobre o homicídio, o que Jesus prega sobre o homicídio? Ou como Jesus lê o homicídio em relação à lei. Né? O que a lei fala sobre o adultério, o que Jesus fala sobre o adultério. O que a lei fala sobre o divórcio, o que Jesus fala sobre o divórcio. O que a lei fala sobre juramento, o que Jesus? Isso aqui é bem legal, isso está dentro do primeiro discurso ainda. Espiritualidade, qual é a verdadeira espiritualidade na ótica de Jesus? Combatendo a ostentação, a hipocrisia, a oração e o jejum para se amostrar, isso também dentro do primeiro bloco. Ainda dentro do primeiro bloco, o testemunho dos cristãos diante do mundo, e julgar e não julgar. Aí vem o segundo discurso, onde Jesus faz um discurso missionário. Depois vem o terceiro discurso, que estão as parábolas do reino, que são as parábolas do semeador, parábola do joio, parábola do grão de mostarda, parábola do fermento. O quarto discurso, que é a vida na comunidade do reino, humildade, cuidado com os pequenos, reconciliação e perdão. E o quinto discurso, que é julgamento e o fim dos tempos. Então nós vamos ler, né, e estudar Mateus a partir desses 5 discursos, tá bom?